Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história bem complexa, né? A relação entre o Islã e as religiões tradicionais iorubais, lá na África Ocidental. Isso. E o papel do comércio nisso tudo, como um elo fundamental. A gente está usando como base uns trechos de um estudo acadêmico, Vista do Xangô vai a Meca. E a ideia é ir além daquela visão simplista, sabe, de só conflito ou só conversão passiva. Exatamente. Porque as fontes já mostram que a chegada do Islã na África não foi só ação militar, né? Tem toda uma camada cultural, comercial, ligada àquelas rotas do Saara, que é essencial para a gente entender. Hum. Vamos dar uma olhada em como essa presença islâmica dialogou e às vezes entrou em tensão com os povos iorubás, como se formaram essas identidades religiosas, assim, plurais, adaptativas. Interessante como o texto já começa meio que desafiando umas ideias comuns, né? Tipo a passividade africana ou aquela visão de um Islã único fora do Oriente Médio. Sem dúvida. E essa ideia de simbiose ou integração parece que ajuda mais a entender do que só conversão, né? Com certeza, essas palavras ajudam a pegar a complexidade da coisa. A chegada do Islã foi gradual, muitas vezes por meio de mercadores, clérigos, que viajavam por essas rotas. As rotas que ligavam o norte da África ao Sahel, às florestas. Isso. E o comércio. Ouro, sal, noz de cola e também pessoas escravizadas, claro. Ele carregava não só mercadorias, mas também ideias, tecnologias, práticas religiosas. Foi um fluxo constante, E como esses comerciantes, as ideias deles foram recebidos? Os reinos antigos, tipo Gana, Mali, Songhai, tiveram um papel nisso? fundamental. Esses reinos floresceram justamente nessas rotas, né? As elites muitas vezes adotaram o Islã, mas olha, não foi uma simples cópia. Ah, entendi. Eles adaptaram a religião, sabe? Integraram nas estruturas políticas, sociais que já existiam ali, muitas vezes convivendo lado a lado com as tradições locais. Isso mudou a região pra caramba. E aí, chegando nos Iorubás, um grupo super influente, né? Nigéria, Benin, Togo. Como foi essa interação com as tradições deles, com o culto aos orixás? Alá e Oxalá, por exemplo. Como é que eles coexistiram? Aí a gente entra num terreno fascinante e bem complexo. As fontes mostram que essa interação foi longa, teve várias fases. Ficou mais nítida a partir do século XIX, mas o Islã já estava lá antes, claro. Uhum. A gente vê figuras como Odudua, que é o ancestral mítico iorubá, fundador de fé. A cidade sagrada, né? O berço espiritual deles. Exato. Tem narrativas que ligam ele a Meca. Isso não é só uma curiosidade, é uma estratégia iorubá de integrar o Islã nos próprios termos deles, criando pontes simbólicas, sabe? Uma estratégia de apropriação, de diálogo. Então, e Xangô, o orixá do trovão, super ligado ao Império de Oio? Xangô é outro exemplo ótimo dessa dinâmica. A popularidade dele cresceu junto com o poder de Oio. E tem relatos de muçulmanos e iorubás que viam Xangô como um ancestral importante, ou tentavam encaixar a história dele numa perspectiva islâmica, meio parecido com Odudua. Interessante. E práticas também, como o uso de amuletos com versos do Corão, os tirá. Isso se popularizou bastante, mostrando essa mistura. Mas essa convivência foi sempre na base da harmonia ou teve conflito também? O texto fala do jihad do Califado de Socoto, Isso é um ponto crucial. Não foi só harmonia, não. O jihad liderado pelo Usman Dan Fodio, lá no início do século XIX, que criou o Califado de Socoto. isso. Ele representou um movimento de reforma islâmica que queria impor uma versão mais pura do Islã, na visão deles. E isso levou a um confronto direto militar e ideológico com o Império de Oiô e outras comunidades iorubás que mantinham práticas misturadas ou suas religiões tradicionais. Então, a gente saiu de uma fase de mais simbiose, de adaptação, para um período de conflito aberto, de competição mesmo. Exatamente. A competição ficou acirrada, esse Islã reformista condenava muitas práticas ligadas aos orixás, assim como o cristianismo também faria depois, né, com a colonização. Nossa. E a introdução da escrita árabe, por um lado, trouxe novas formas de registro, mas também deu uma balançada na riquíssima tradição oral iorubá.
Foi um período de muita tensão, muita transformação. O material também menciona, rapidinho, outro movimento, o Madismo lá no Sudão. O que isso tem a ver com o caso Iorubá? Ajuda a entender. Olha, embora seja outra região, né? O madismo no Sudão, do Mohammed Ahmad, no final do século XIX, ele é relevante porque mostra um padrão maior. Hum, Mostra como o Islã na África também virou uma linguagem poderosa para organizar politicamente, para fazer reforma religiosa e para resistir contra forças externas, no caso, o colonialismo egípcio-britânico. Revela a diversidade das experiências islâmicas no continente, sabe? Ligadas aos contextos locais, mas com temas comuns de identidade, poder. entendi. Certo. Então, olhando para essa história toda, o que fica bem claro é que a trajetória do Islã entre os iorubais é, nossa, muito mais cheia de nuances do que aquela narrativa simples de conquista, né? Com certeza. É uma trama complexa, tecida com fios de comércio, intercâmbio cultural, adaptação inteligente, sincretismo, mas também, claro, conflito e competição. Precisamente. A análise convida a gente a usar lentes que peguem essa multiplicidade toda. A simbiose, a negociação cultural, a agência local, mas sem esquecer as tensões, as rupturas. A interação entre as rotas comerciais, o poder de impérios como o Oio, as tradições dos orixás e as diferentes correntes do Islã. Foi isso que moldou aquela paisagem cultural e religiosa de um jeito único. E para quem está ouvindo a gente, talvez fique a pergunta, né? De que formas essas desinterações históricas, essa dança complexa entre crenças, comércio, poder, como será que isso continua ecoando hoje? Moldando as identidades, as dinâmicas sociais lá na África Ocidental e, bom, nas comunidades da diáspora africana pelo mundo afora.